Vamos tomando nossos lugares. O microfone tá bom hoje, hein? Vamos tomando nossos lugares para nós iniciarmos a nossa melhor e maior escola do mundo. Escola Bíblica Dominical, onde nós podemos aprender as melhores coisas que existe no mundo. Deus. Esse é o melhor e maior, o Criador de todas as coisas, soberano, poderoso, o nosso Salvador, não é? Que nos amou, que enviou seu Filho amado para nos salvar. Nós estávamos um dia perdidos e agora, pelo amor dele, nós estamos salvos. E por isso nós estamos aqui, para aprender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Então, primeiramente, vamos nos colocar em pé, em reverência a esse Deus, e vamos falar, o versículo tema deste ano da Escola Bíblica Dominical, que todos já conhecem. Quero crer que todos conhecem, esse versículo, que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Então vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Vamos lá. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Provérbios 9, 9. Só escutei o pastor falando com vontade aqui, viu? Só deu o pastor aqui falando com toda a vontade. Vamos falar todo mundo junto e com vontade, tá? Com alegria. Vamos lá. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Provérbios 9, 9. Agora sim. Agora ficou bom, né? Agora ficou muito bom. Então que nós possamos não somente ficarmos aqui repetindo, esse versículo domingo após domingo, mas que nós possamos entender esse versículo, que nós possamos saber que nós estamos aqui para aumentar, a nossa sabedoria, a nossa doutrina que vem do nosso Deus, amém? Então vamos agora louvar ao nosso Deus através desse cântico, que também é tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos todos na escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, na escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó, Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito muitos frutos possamos colher. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita
bendita palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos ter uma palavra de oração neste momento e assim poderemos nos separar em classes. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para orar. Vamos lá. Vou pedir para o Edílio. Pode ser, Edílio? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, cultuando em Tua presença, Pai. Que esta IBD, Pai, seja de lição, Pai, a cada dia para aprendermos mais, ó Senhor, da Tua palavra, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um aqui, ó Pai. Cuida, ó Pai, do pregador, pastor Tomé, Senhor. Que o Senhor instrua ele, ó Pai, a ensinar-nos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor. No nome de Jesus é o que eu oro. Amém, Jesus. Amém. Podeis então se assentar e também nos separarmos em classes. Todo seu. Obrigado. Eu dei uma corrigida dele e tal. Ó, quem quiser tomar mais um cafezinho, fica à vontade, viu, pessoal? William, Willer, sei lá, viu? Bolachinha. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Ó, frio, eu te vi, que bênção, hein? Tudo bem? Bem. Ó, pessoal, chegou o nosso livro novos, tá bom? Cadê a irmã Laura? Ela... Isso, quem quiser, pode pegar quem precisar, irmã Laura. Quem precisar, você vai só contribuir, né? A editora que confecciona pra gente, ela cobra da gente R$6,60, tá? Pode compartilhar. É só colocar no envelope, a gente acerta com a editora que compartilha. Se precisar só um para o casal, fica à vontade também, não há problema nenhum, tá? Aqui é a segunda parte do nosso estudo. Então, nessa segunda parte, como já comentamos aqui com vocês, já está aí na medida, William? Nessa segunda parte aqui do nosso estudo, a gente vai olhar os seguintes personagens, né? Contexto histórico da Bíblia. Esse foi o que nós estudamos no primeiro bloco. Então, toda a base da Bíblia, né, ela está em Gênesis. Tá bom? Todo o começo, por exemplo, o começo do homem, o começo do mundo, a origem do pecado, da sociedade brasileira, do mundo, né? Ela está envolvida no livro de Gênesis. Ela é a base de toda a estrutura da Bíblia. Certo? Então nós olhamos só ele. Agora, nesse estudo que nós teremos agora, nós vamos envolver esse seguinte personagem aqui, ó, que você já vem repetindo com ele. Vocês vão entendendo, então, todo o contexto da história, o porquê. Por isso que eu mencionei na semana passada, quanto mais você caprichar para não faltar EBD, é bom porque é como um quebra-cabeça. A gente vai colocando a pecinha, e quando a gente pega essa pecinha, a gente não consegue entender as demais. Entenderam? Porque a Bíblia é um quebra-cabeça, no certo sentido. Mas se você pegar o livro e estudar ele em casa, vai entender direitinho o porquê. Tá? Então tem que encaixar o livro útil e agradável. Então a gente vai ver esse personagem aqui, ó, Noé, Babel, Abraão, Isaac, né, que você já ouviu falar deles, e José e Moisés, certo? Na terceira lição, que terminando essa, nós vamos ver esse seguinte personagem aqui. Josué, vai começar uma nova era. Inclusive esse estudo aqui, ó, aliás, começando no outro anterior, antes de Josué, você vai estudar o estudo. Nesse estudo de vocês vão entrar num assunto que ele é muito importante, que é os tabernáculos. A gente vai trazer algumas fotos para vocês verem o tabernáculo. Vocês vão entender
alguns episódios da Bíblia que a gente vive falando aqui também, né? Por exemplo, eu falei muito nesse culto à noite sobre as trombetas, sacerdote. Aí eu falei, agora entendi por que do sacerdote, por que da trombeta, por que do sacrifício, entenderam? Vocês vão entender direitinho por causa dessa questão aqui. Aí após então, nós vamos estudar uma questão mais histórica, né? Josué, entre Samuel, tem os 2 livros, né? Esse é no terceiro bloco que a gente vai estudar. Então, no terceiro bloco, a gente vai chegar a Jesus, no caso. Pelo silêncio. Está vendo? Essa é a estrutura da Bíblia que está estudando. Então, nesse aqui, nós vamos estudar até Moisés, vai estudar os tabernáculos, é um estudo muito bom. Eu acho interessante, porque prefigura Jesus. Aí nós vamos ver uma questão histórica do povo de Israel até Jesus. Está vendo que maravilha? E nós encerramos o nosso estudo falando do pecado, tá? Então a gente não extrai isso aí, a condenação que nós mostramos para vocês aqui, tá? De Adão e Eva, quando eles erraram, pecaram, eles fizeram folha para si, de figos, para se cobrir, porque estavam envergonhados, porque estavam nus, né? É aquele período que nós chamamos período da... Como chama? Nós falamos aqui o primeiro período, o período da... Como chama? Quando o homem era inocente, como chama esse período? A época da... Vou mencionar a palavra agora. O período da inocência, tá? Então, nesse período começa um outro período, que chama o período da consciência, tá? Lembra que a gente falou? Aí, isso não foi solução, porque o homem não pode cobrir-se da sua transgressão. Então, Deus fez com que um animal morresse, né? Era necessário alguém pagar o preço, sem pecado, era primogênito, e Deus foi o autor da cobertura da nudez de Adão e Eva. Mas a penalidade que nós falamos, eles foram o quê? Expulsos exatamente do jardim, né? Exatamente. Muito bem. Aí começa uma nova época, que nós chamamos a época de quê? Como chama? A época da consciência, da onisciência, e a época agora de, como chama? A partir de então, do pecado de Adão. Da consciência, exatamente. A gente vai ver aqui essa questão aqui que eu acho fundamental. Então tá, desculpa, eu quero mostrar mais essa aqui para você não se perder. Então, o homem, ao desobedecer, ficou separado de Deus, chamamos de pecado. Pecado é transgressão. Então não tinha como o homem passar para Deus. Então era necessário que alguém fizesse um ato, no caso de Jesus, para que o homem chegasse até lá, tá bom? Muito bem. Então aqui eu quero mostrar então as 2 primeiras épocas ou períodos, ou é mais conhecido como dispensações, vocês vão encontrar, que é a inocência, tá? Não esqueça disso aí, da criação de Adão até a expulsão do jardim. E todo esse processo termina sempre com um juízo, ou seja, uma penalidade pelo erro, tá? Aí está o texto que a gente já leu. E esse período que estamos agora falando, vamos entrar agora, já entramos, aliás, é o período da consciência, que é do homem fora do jardim até o dilúvio, tá? Então veja que interessante, nós chamamos de consciência. E nós vamos ver as demais depois, né, que é governo, tudo, só para vocês entenderem como essa questão era bem interessante para vocês entenderem, tá bom? E assim, então a segunda parte do nosso estudo começa com esses 2 personagens aqui. Como que eles chamam? Caim e Abel. Caim e Abel. São filhos de quem? Adão e Eva, exatamente. Que é o período da consciência, não esqueça. Então, o livre-arbítrio, mesmo na inocência, passava a ser mais definida na consciência, né? Aí aquele estudo, se vocês forem aprofundar, não queremos fazer isso, não é nossa intenção, né? Alguns pesquisadores, aí entra o lado da psicanálise, né, da psicologia, existe um fator que vai sem paradeiro longo, que aí a ciência divide, por exemplo, a consciência
em subconsciência, né? E Freud ele chama de subconsciente, tá? Então, o subconsciente ele atua na externação de práticas que a gente está dentro de nós gravado, no caso. Aí alguns historiadores falam também, até pastores, que alguns filmes eles são prejudiciais às crianças. Por exemplo, uma novela na TV para uma criança, ela não entende que aquilo ali é encenação, para ela aquilo ali é verdade, entendeu? Aqueles brinquedos, jogos, tem de o cara assassina o outro, o menino de até 12 anos, ele não entende que aquilo ali é mal para ele, para ele aquilo ali é verdade, né? Então, ele não consegue ainda discernir o ambiente da ficção, tudo. E por isso, aquilo ali grava, né, dele, e até nas pesquisas, vocês vão ver, a maioria das pessoas que mataram alguém lá na escola, Suzano, outros que explodiam no local, chegou na escola e matou vários professores, muitos deles eram assíduos nessa questão. Então chega uma conclusão que a gente até tem atenção o que nossos filhos usarem no nosso dia a dia. E tudo isso, por exemplo, o Freud ele fala que um menino maltratado pelos pais, pelos padrasto, alguma coisa, ele tem a tendência de quando crescer ser um menino com uma certa maldade, né? E ele chega a uma conclusão que tem um pouco de verdade nessa questão também, tá? Mas a Bíblia chama de quê? O que a Bíblia chama isso? De pecado, né? Certo? Só para vocês entenderem essa questão, não estamos aqui tentando levar a ciência para vocês optarem por ela, mas sim pela Bíblia, tá? A Bíblia é pecado, mas a gente percebe que aqueles caras que se envolveram com algumas situações da vida, vocês vão ver que tem um porém no meio. Se fazer um check-up dele, vai ver que tem alguma coisa na história dele nesse meio. Então, por isso, eu convido a todos vocês a compor a vida de bons estudos para os filhos, principalmente quem tem filho pequeno ali, uma boa qualidade de ensino, alguns programas de TV que são educativos, né? Tem muitos, vídeos, em vez de permitir que algumas coisas ainda não preparadas para a idade dele seja parte da vida dele. Então a questão é pedagógica mesmo, tá? Mas que pode influenciar muito a pessoa para uma opção, né? Um ambiente agradável. Por isso que eu bato na tecla, a EBD, né? Ela é muito importante, né? A Bíblia ela é muito importante para a gente, para o ensino do nosso dia a dia, tá? Muito bem. O que mais? Então aqui é a questão que já mencionamos. Esse período, Deus trata com a humanidade, que é as dispensações e épocas, e sempre termina com juízo, demonstrando o fracasso do homem, querendo fazer sem a presença de Deus. Ele está até falando com José, e também isso a gente vê até na filosofia, né? Por exemplo, a moral e a ética. Nós fomos condicionados a fazer algo que sempre há uma cobrança, né? Entendeu? Por exemplo, eu lembro que o rapaz ele ia dirigindo, aí quando viu o policial colocava o cinto. Então, nós somos condicionados a fazer algo quando alguém nos cobra, ou quando nós somos penalizados por aquilo ali, né? Aí a gente faz sem problema nenhum. Mas aquilo que aí entra a ética, que a filosofia fala muito, que é a questão da ética, quando alguém não nos cobra. Então, por exemplo, quando a gente olha para a igreja, a gente age dessa forma, ninguém cobra mesmo, ninguém bate ponto lá, não tem ninguém lá na porta, eu não vou perder meu salário por ir na igreja, né? Por não ir ou ir. Aí, então a gente trata diferente entre a moral e a ética, né? A moral é aquilo que, se você não fizer, você é penalizado. Apesar de que algo também na Bíblia só que não tem ninguém aqui penalizando, né? Visível. Então nós fomos condicionados. Isso é bem interessante quando você aprofunda essa questão, para ter uma ideia da lei moral, né? E a lei ética que chama. Então tudo aquilo que a gente paga preço, a gente é obediente, sem problema nenhum. O que não, a gente age totalmente diferente. E que não deveria ser assim. Por isso que Deus, ele nos dá uma condição assim bacana para a gente segui-lo sem isso aí, né? Tá? Mas o período, está vendo o período do governo humano, né? Nós já vimos o quê? Qual o primeiro?
Inocência. Depois? Aí vem qual? Pode ler aqui. Governo humano. Tá? O governo humano começa na Torre de Babel. Lembra aquele? Bem interessante. E a outra é promessa. Se a gente for olhar depois, vamos estudar isso aí, a promessa vem com Abraão, aquele personagem da nossa listinha lá. E a lei, né? Aí envolve a lei moral, civil, né? Os 10 mandamentos, a lei moral, civil e social. Vem com o que essa lei? Quem pode lembrar? Moisés. Olha aí, está pegando tudo aqui. Já está pegando o esqueleto da coisa. Com Moisés, ele é assim, não que ele foi Deus, originou a lei, foi Deus, tá? Mas ele foi o autor, o instrumento de Deus para que a lei ela fosse passada para Israel, né? Aí depois vem a graça. Não responde esse lado, estão tudo me olhando. Vem com quem? A lei da graça? A lei não, o período da graça? Muito bem, ó. Isso. A graça era o homem tentando fazer alguma coisa, vem a graça que alguém faz por nós, né? Olha que maravilha. Aí vem outro período que a gente não vai estudar, o pastor Antônio já passou aqui para vocês, que é o reino, né? O reino milenar, que é outro período, mas vamos nos depor aí na graça. Olha que maravilha. Está gostando? Você gostaria da lei ou da graça? Tá certo. Porque a lei era complicada, né? Quem estava à noite aqui? Estava à noite? Domingo passado? Estava. Eu falei de quem? Qual foi a pessoa que eu mencionei, preguei? Lembra, Zenares? Eu não estava. Ah, você estava. Você está viajando. Sobre a derrota de Israel na cidade de Ai. Tinha um homem chamado Acã. O nome do Acã já era complicado, sabe? Era perturbador. Ele veio para perturbar, né? E sabe o que aconteceu com Acã? Na lei? O que aconteceu, dona Adriana? Não estava, pastor. Mas o que sabe que aconteceu pela lei? Deve ter sido destruído, né? Ele e a família foram apedrejados e queimados a fogo, né? Porque eles roubaram, não era para roubar como se fala, o tesouro era para dar para o templo, lembra? Era consagrado, nada, o restante era nada. Então quem pegasse, ele ia ser condenado. O sujeito do perturbador, ele pegou. Aí Israel perdeu a batalha e ninguém sabia por quê. Aí José chamou um negócio, você vai compensar. Vem cá, João, vem cá, Adriano, vem cá, William, vem cá, Débora. Então foi cada um. Vem cá, Rodolfo, Débora não, como é? Laura, Fátima, Damares, todo mundo. Eu não. Aí chegou a Cã, realmente eu peguei. Eu roubei, não deveria ter feito isso. Por causa dele, Israel perdeu a batalha. Então a lei, por isso que eu também prefiro a graça, tá? Era a gente morrendo esses últimos anos. Certo? Então aqui também eu falei para vocês que a Bíblia, ela tem a sua base, ela se move cronologicamente nesses 11 livros, tá? É difícil às vezes entender isso aí, porque a gente já tem a Bíblia montada no seu contexto histórico, tá? Mas a Bíblia, ela move nesses 11 livros aqui. Por que será? Vocês estão me entendendo aqui, nessa parte? Se fosse pegar isso aqui e formar a nossa Bíblia, estaríamos certo também. Por que será? Você acha, Senati? Toda a cronologia bíblica, ela é montada nesses 11 livros. Mas nós temos 66 livros. E aí? O que vocês acham? Pode falar. Porque tem fato histórico, né? Fato histórico. Porque, olha, um exemplo aqui, ó. Em Reis, primeiro e segundo Reis, nós temos a história de quem? Lembra de um rei conhecido aí? Que até menciona o nome dele na listinha. Davi. Davi escreveu o que, Edir? O que Davi escreveu? Qual o livro de Davi que você conhece? Os livros de Salmos. Tá vendo? Ele é um dos que mais escreveu Salmo.
Aí nós encontramos o que nós chamamos na sua Bíblia de livros poéticos. Quem mais escreveu salmo? Quem lembra? Além do rei Davi. O rei Salomão também escreveu. Moisés escreveu os salmos também. Então, uma série de personagens escreveram salmos que montou livros poéticos. Quem lembra do livro de Salomão? Muito conhecido. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, viu, Zé? Quer amar mais a sua esposa aí mais? Lê o livro de Cantares para ela. Até no banheiro. Ela entra até no banheiro. Quer amar mais a Débora? Leia para ela o livro de Cantares, só fala de amor, gente. A gente procura essas conjugações humanas que tem aí na TV, né? Meu broto, meu pãozinho, meu pedaço de doçura, a gente procura tanto. E lá em Cantares está toda a expressão de amor. Né? Como, por exemplo, seu nariz parece a torre, né, de Belém, né? Tá vendo? Seus olhos são como as donzelas lá de Jerusalém. Olha, tanta expressão magnífica, gente. Então, tá bom, homens? O seu está no Japão, então não vou falar, porque é brincadeira. Tá bom, Bruno? Edílio? Então, somente o Cantares 3 ali, bem legal. Toda a formação do homem, da mulher, toda a nossa estrutura humana, né? A beleza de Deus. Olha, Salomão escreveu. Então, formou-se então aí o livro poético, tá vendo? E o que mais? Em 1 e 2 Samuel tem uma história, por exemplo, de Esther, temos a história de Ruth. Tá vendo? As histórias foram tirando, essas pessoas que comporam essa história foram saindo dos livros que elas escreveram, que formaram o livro da Bíblia. Mas toda a cronologia, ela está aqui nesses 11 livros. Está vendo como é maravilhoso? Se alguém fosse falar onde, mais ou menos assim, a Bíblia ela não fala muito, escreveu o livro de Jó. O Jó existia. Bem antiga a história de Jó. Se fosse, vou dizer, qual livro desse aí eu jogaria Jó? Jó é um livro, certo? É um livro chamado livro poético. Se eu fosse jogá-lo, um desses livros, desses 11, onde ele cairia? Igual a peteca. Pá! Muito bem, Bruno. Olha que beleza. Bruno veio inspirado hoje. Ele sentiu até frio. Tá vendo? Olha que maravilha. A Bíblia é muito simples, né? Ok. Vamos parar nessa questão. Nós olhamos também, então, a nova era nossa começa aqui na consciência. Os filhos de Adão, que estudou a semana passada, Caim e Abel. E eles foram oferecer sacrifício, tá, a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E surgiu várias perguntas aqui, até eu quero explicar aqui com mais até exatidão, o porquê da coisa, né? Porque Deus aceitou a de Abel, era o que ele fazia, e de Caim também o que ele fazia não aceitou. Então nós usamos dois itens aqui. O primeiro, que é aquela que teria que morrer o animal para que cobrisse, né, ao pecado, no caso de Abel. Ou seja, ele foi com um coração de fé, sentindo-se pecador, e era necessário que o primogênito morresse, né? Aí você lembra de quem? Quem você lembra? Abraão. É quando a gente lembra que um animal morreu para cobrir. Lembra? Não, agora a gente falou. Quem foi? Quem foi, gente? Adão e Eva. Deus matou, então, tá vendo? E já de Caim não, ele pegou os frutos da terra, que eram produtos de adoração somente, e não adentravam naquilo que Deus exatamente queria, tá? Certo? Esse é o princípio bíblico, ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão, a Bíblia diz. Certo? E existe outro item que eu até mencionei,
é a questão da primícia. Por exemplo, do Abel era primícia, era primogênito, e de Caim não era primícia. Até a gente falou aqui sobre primícia, dinheiro, uma coisa assim, só para vocês entenderem como é a questão, como ela é importante para a gente. Está aqui os dois, ó. Um trouxe a ovelha, o primogênito, outro trouxe o fruto da terra. Um veio contrito, de fé, que aquele sacrifício cobriria o seu pecado, e outro veio com um produto de adoração. E Deus não aceitou. E por causa disso, houve aqui que, deixa eu só colocar aqui, que Deus, né, queria algo deles, que seria a primazia da sua decisão. E por isso Deus não aceitou o do nosso querido Caim, certo? Foi rejeitado. Essa parte que a gente falou na semana passada. Então aqui eu trouxe até umas fotos para vocês deles oferecendo. Eram dois jovens, um era agricultor e outro era pastor de ovelhas, fazendeiro, e outro trabalhar na agricultura aí, os dois, certo? Então isso aqui procedeu, que eu chamo de, nós vamos ver na segunda parte, eu quero mostrar, trouxe para Caim um certo ódio, né? Certo? E ele procurou uma ocasião para matar o seu irmão. E é nessa parte que a gente vai adentrar agora. Um fator importante que, quando nós permitimos que o nosso coração se encha de ódio, nós somos capazes, como disse Augusto Cury, tá? Augusto Cury escreveu vários livros, é um escritor muito conhecido no Brasil e no mundo. Se nós deixarmos o ódio predominar a nossa vida, nós somos capazes de matar alguém, né? Nós somos capazes de ser um serial killer. Aí ele é um pesquisador também. Toda pesquisa, toda área científica, ela não é soberana, tá? Só para informação, a Bíblia é soberana, não esqueça disso aí. Ele que descobriu a ciência que chama multifocal no ser humano, tá? Ele que lançou, inclusive respeitado por muitos profissionais da atualidade, a mentalidade multifocal, que é como se você fosse subdividido em janelas, né? Segundo a ideia dele, em janelas, sim. Eu tenho a janela do serial killer lá na minha vida, por exemplo, né? Se eu abrir essa janela, eu me torno a pior pessoa do mundo. Se eu abro a janela do amor, eu vou ser uma pessoa, entenderam? Aí ele fala assim, onde você está olhando, né? Certo? Qual a janela que você abre? Então, alguma coisa mais ou menos assim. E é bem interessante para vocês. Leiam essa questão aí. Aí eu fico pensando, por que será que ainda essas questões elas permeiam no nosso meio? Por causa das janelas que nós estamos abrindo, né? Se eu olhar para o Edílio sempre uma pessoa má, eu vou tornar o Edílio a pior pessoa do mundo, sempre, né? E o que aconteceu, por exemplo, aqui era o irmão dele, não era um estranho, mas quando ele começou a trabalhar no seu interior de forma humana, pelo pecado, chegou a hora que ele não aguentou mais ver seu irmão. Lembra quando a gente começa a alimentar, que a gente não consegue mais viver do lado de alguém? A gente vê aquela pessoa, parece que ela... Então começa a olhar por outra janela, né? Começa a olhar o meu amigo José por outra janela. A gente olha, puxa, não é que ele não é tão mal assim? Porque a pessoa também, não é que ela é boa, ela fez assim, mas ela é gente boa. Não é ruim, né? Aconteceu isso com essa pessoa, mas, puxa vida, né? Aí a gente começa a ter uma outra visão. Então esse amigo nosso, chamado Caim, ele, então, olhou seu irmão, que não era alguém estranho, tá? Era uma pessoa, nasceu, cresceu com ele, e ele, então, matou seu irmão. E essa parte está no seu livro-chave aqui, para a gente estudar com você.
abra a sua Bíblia aí e o seu livrinho, para a gente acompanhar. Na página 8, quando o capítulo 4 de Gênesis. Seu livro, na página 8, o sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus. É a parte E, né? E a gente olha aqui no versículo 5. Mas para Caim, e para a sua oferta, versículo 5, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, né? Ou seja, aquela janela que eu mencionei, abriu-se. E ele passou a olhar para o seu irmão, um ódio assim, a ponto de falar, eu vou acabar com a vida dele, né? Entenderam? Olha que maldade, o pecado como era. A gente vê tanta coisa acontecendo isso, acontecendo assim nos últimos dias, né? O homem que matou a mulher, a mulher nem tanto, mas o homem, poxa vida, por quê, né? Porque no coração começou a entrar o ódio da pessoa, não viu alternativa para que aquela pessoa não fosse eliminada da frente dessa pessoa. Então, o que precisa ser feito num coração assim? Um trabalho longo de um relacionamento com Deus, né? De recomposição na nossa vida. Porque, geralmente, todos nós temos aqui, inclusive, vem à noite, tá? Vamos pregar sobre a escada de um gigante. A gente vai falar de frustrações, de fracasso, né? De preconceito. E todos nós temos... Falando do livro de Josué, tá? E a gente tem isso na vida, todos nós, tá? Quantas vezes por ser descendente de índio, já sofri preconceito na sociedade, né? E nem sempre no meio da sociedade, né, secular, né? Muitas vezes na sociedade cristã, no meio de pastores às vezes, né? Algum irmão, pastor por ser de uma outra região, né? Então o preconceito ele está presente no mundo cristão também, né? Entendeu? Aí você vai deixar de ser pastor e deixar de ser obreiro de valor por causa do A e B, né? Porque você não... Igual, eu estava indo para os Estados Unidos uma vez, não queria deixar eu viajar, achava que era traficante, né? Aí a pessoa responsável ligou para lá e disse, você não está deixando ele viajar porque ele não tem olhos azuis nem cabelos loiros, né? É desse jeito, a mulher quebrou o pau. E é assim que nós vivemos, né? Então a gente olha assim, deixa eu ver, esse lá do Peru é traficante. Então a gente está assim. Agora a gente vai deixar de servir a Deus por causa dessas questõezinhas da vida, né? Tá vendo? E a gente está aqui para ser... Deus criou você para ser vencedor, né? Não para estar perdendo as batalhas diariamente, todos os dias, sempre. Para ser vencedor. Amém, gente? Amém. Ok, então adentrou desse coração aí desse jovem simpático, gente, Caim. Esse ódio, tá vendo? O que caiu o semblante? O que acontece quando cai o semblante? Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, irou-se Caim, fortemente decaiu-lhe o semblante. O cara ficou diferente, né? Lembra quando a pessoa fica nervosa? Geralmente ela fica como? Ela assim, fica ali, né? Um segurando, eles querendo. Como a pessoa fica? Irado, mas o semblante, o rosto fica como? Sisudo fechado, né? Sisudo e meio amarelo. É verdade. O cara fica pálido. E fica feio. O cara já é feio por natureza, mas fica pior ainda. Mas fica pálido, né? Quando passa, o que acontece? A pessoa fica vermelha de novo. Fica vermelha. Interessante isso aí. Mas que o sangue sai todo. Então ele ficou, o semblante caiu. Não é? Eu vi um dia uma pessoa nervosa, isso lá na minha terra, então posso falar mal de lá. Eu é de pé. Rapaz, eu não conhecia a pessoa, na verdade não é a pessoa. Não é possível. Pessoa irada, então caiu o semblante. Então essa situação fez com que, olha, a gente vai ver aqui. Ele ficou irado e Deus foi conversar com ele.
Deus foi lá para bater um papo com... Pode olhar no capítulo 6, 7, alguém pode ler para a gente? Aliás, capítulo 4, versículo 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te acha? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizer bem, o pecado já aporta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre deves dominar. Então, vocês estão vendo aí nesse episódio, se fizeres bem, não é certo que serás aceito. E se fizeres, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. O que vocês entenderam aí desse texto? Porque surge aquela ideia, Deus não aceitou, mas não era o que ele tinha, né? Então, o que vem na sua mente agora que você olha o texto aí? Se bem fizeres, não serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado já jaz à porta. Vocês entenderam? Porque ele já não estava com o coração puro. Isso, ou seja, o Caim já não tinha feito certo a coisa, entendeu? Ou seja, de certo ele foi lá, catou lá um monte de uva, tudo podre talvez, a maçã e trouxe. Ou seja, o processo da solteira já não foi corretamente. Então por isso que você não fez bem. Se você fizesse bem, Caim, não teria sido aceito. Então se você faz a coisa certa, certamente as coisas vão adentrar dentro daquilo que deve ser feito. Está vendo como é interessante isso aí? E, se não, virão a questão da ação do pecado na sua vida. E sobre ele você tem ideia de dominar, né? Então o pecado ele fica, olha, nós somos assim, parece que é uma úlcera, né? A maldade sempre está querendo entrar. De repente você está falando mal de alguém sem querer, né? Está vendo? Olha, aquilo ali é um monstro, né? É parente falando mal de parente, é tio falando mal de primo, e sem querer isso está rodeando a nossa vida. E como ele tem que dominar isso aí, gente. Quando as nossas meninas eram pequenas, dificilmente nós comentávamos problemas de igreja na frente delas. A gente ia lá no quartinho, pegava um matinho lá com a esposa e falava uma brincadeira. Mas dificilmente. Olha, tá vendo aquele irmão que causou isso? Puxa, não. Por quê? Porque elas não estão preparadas para ouvir. Tá vendo? É bem importante isso aí para vocês, viu, amados? Até tem uma piada, né? Um menininho de 8 anos chegou na igreja e ele corria atrás do pastor, o pastor virando ele atrás. Aí o pastor estava aqui, o pastor virava, o que você quer, menino? Ele vinha ali atrás do pastor de novo. Não, o pastor é que meu pai, o diácono da igreja, né? Falou que meu pai falou que você tem duas caras, né? Eu quero ver a outra, daí corria atrás. Tá vendo como? Então o menino ia para trás, o pai falou que o pastor tinha duas caras, né? Cuidado, o pastor tem duas caras. E ele saía, olhava para trás, cadê? Deixa eu ver. Nada. Então são coisas assim, só para a gente entender, é uma brincadeira, mas para ver qual o cuidado que a gente deve ter e dominar algumas coisas. Uma situação, amém? E esses caras assustados com as duas caras aqui. Tá vendo? Deus foi tentar assim, acertar com Caim e tentando dialogar com ele, um relacionamento de Deus, né? Mostrando se tivesse feito certo, tudo, não teria acontecido isso aí. E o que aconteceu será? Aí na letra G, no seu livrinho, ele recusou dar ouvidos a Deus e matou seu irmão. Pode ler aí no versículo 8. Alguém encontrou? Cadê nosso? Pode ler o 8. 4 e 8. O primeiro homicídio. E falou
estando eles no campo, ele levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Tá? Esse foi o que? O primeiro? Homicídio. É, o primeiro, tá vendo? O livro de Gênesis, ele é cheio de origens, né? E Deus é maravilhoso, porque nos mostra a verdade como uma forma de pedagogia na nossa vida, de educação, para a gente seguir, né, os nossos passos. E ele matou o seu irmão. Então, pegou o material aí, acabou com o seu. Já pensou? O semblante deles caiu, o ódio entrou no coração e não havia outra alternativa a não ser fulminar o seu irmão. Mas se ele trabalhasse no coração dele e algumas decisões fossem tomadas, a coisa mudaria. Por isso, qualquer situação da sua e da minha vida, precisamos sempre acertar para criar esse. Aí entra o lado da ciência para não abrir essa janela, né? Várias janelas da nossa vida e tentar abrir. E por isso que é igual quando a gente tem algum problema, né? Casais foram tratados, é um dos conselhos que eu sempre faço, a gente está lembrando do passado, jogando na cara aquilo que aconteceu no passado, né? Isso não vai reconstruir. As pessoas têm a mania de ficar jogando no rosto do outro, no casal, olha, você fez isso e tal. Não, evita isso aí. Agora é reconstrução. Começa uma nova era, né? Entenderam? E se a gente deixa esse passado inundar o nosso coração, as coisas realmente vão piorar, tá? Então, a gente viu uma cena triste, de um episódio também triste na vida de Abel, né? E Caim. Ok. Mas a Bíblia fala que ele foi usado por Satanás também, não? Exatamente. Inclusive no seu livro tem um ponto importante aí. Toda atitude contrária aos padrões morais de Deus, né? E contra os padrões morais da sociedade, né? É o inimigo que usa as pessoas, tá? Porque o inimigo é o quê? Ele é astuto, ele é homicida, né? Então ele adentra na mente das pessoas. Pode ver que eu vi um dia um episódio de alguém falando, sabe, alguém me mandou fazer, né? Ele disse, uma voz me falava, né? Você já viu alguma coisa assim? Então, é o inimigo. O Satanás, o adversário, né? Ele incrementando ali. E a pessoa foi e fez. Ele puxa. Quando ele fala que está arrependido, nem todos, claro, né? Quando ele fala que está arrependido, ele está mesmo. Porque aquela foi uma fase da vida dele onde o ódio entrou no coração e o inimigo atuou ali. Ou seja, a gente usa muito endemoniado, né? Essa palavra endemoniado. Inclusive, uma postura errada que tem que o endemoniado é sempre aquele que cai no chão, que balbucia, não é isso. Às vezes é alguém com uma atitude. Você viu alguém lá numa cidade chamada Aparecida de Goiânia, lembra aquele jovem? Que do nada ele ficava matando todo mundo à toa. Não sei se você lembra. Aí você olhava para ele, um cara falava direito, humilde, conversando com ele, parece que ele não fazia mal para ninguém. Até eu já ouvi um pai falando, meu filho é igual uma moça, o povo falando, fale isso. Ele era um cara assim, bonzinho, conversando, simpático, né? Olhando para ele, faz aqueles modelos de TV. Então, não olha assim, o olhar ótico humano não tirava nenhuma maldade dele. Mas de repente, do nada, ele encontrava uma moça na rua, matava toda. Acho que foram, não sei se foi mais de 15 pessoas. Trabalhava numa empresa, ia para o trabalho durante o dia, voltava para casa, né? E a gente pensa, puxa vida, o que é isso, né? É realmente o inimigo atuando na vida dele. Então ele precisa um trabalho de recomposição, alguém ali do lado dele. Claro, a lei do nosso país ela tem as suas atuações, né? Prisão. Só que a nossa lei ela não trata das pessoas, fica lá confinado
e sai pior do que entrou às vezes. Né? Então ela não tem um processo de tratamento. Uma pena. Apesar que a igreja trabalhando lá dentro, organizações, a igreja católica tem trabalho lá dentro, tentando orientar as pessoas, o grupo espírita tem um trabalho grande também, né? No lado social, tudo, tentando reintegrar a pessoa à sociedade, mas a lei em si, né, ela não tem um processo pleno nessa questão aí. Tá? Então por isso é necessário então ter bastante cuidado, né? Tá vendo? Então é o pecado, é Satanás, certo? Que entrou no ouvido do nosso querido amigo Abel. Ok, e ele recusou dar ouvido para Deus. Muito bem, vamos lá. E veio o julgamento para Caim, aqui no versículo 9, de Gênesis 4:9, alguém pode ler para a gente? Apesar de Deus ter feito a pergunta, tentando retratar com Abel, mas Abel matou seu irmão, ele não quis dar lugar a Deus, e isso trouxe essa consequência para ele, tá? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mais uma pergunta, Deus sabia? Sabia. Então, como é? Por que a pergunta? Isso, chama reflexão. É igual umas perguntas, eu sempre falo algumas perguntas assim, de reflexão. Até que ela usa muito isso hoje também nos aconselhamentos bíblicos. É igual, por exemplo, você quer recuperar mesmo? Quer tratar do problema? José. Se ele falar, eu quero. Então, é hora de tratar. Você fala, não, estou pensando ainda, não sei se vai dar certo. Então, alguma coisa que ainda precisa ser reavaliada pela vida dele. Mas se ele falar, eu quero, aí pergunta de reflexão na nossa vida. Faz-nos, puxa vida, é isso mesmo. Até tem algumas técnicas, como tirar alguns medos de alguém. Alguém tem medo de barata, por exemplo. Então você vai trabalhar com a pessoa, né? Primeiramente você vai trazer para ela uma barata no papel, né? Mostra para ela a barata. Amanhã você traz um vídeo de barata. É bem interessante, parece brincadeira. Depois você traz uma barata no vídeo, dá na mão da pessoa. No quarto conselho, você traz a barata e põe na mão dela. Mas ela já está tão acostumada com a barata que ela já viu na foto, já viu no vídeo, já viu no livro, e ela não vai mais sentir medo. É bem interessante como isso aí, como a gente cria alguma resistência e como tratar daquele problema assim. Eu tenho medo de rato, Thomas. Reto? Tenho pavor. Barato, pego na mão, tudo pegado. Colocou rato em Deus, sai 1 milhão. Eu vou trazer um rato. Não, aí é só uma questão que como as pessoas tratam de alguns medos que eles têm, né? Igual eu fui, a gente vem de descendência assim, católica, né? Meus pais passavam umas ideias bastante erradas pra gente. Então falaram que no dia de finado os mortos saíam tudo, né? Você, rapaz, quando era dia 2 de novembro, eu dormia comendo. Achavam que ia sair alguém do sepulcro naquela noite, né? Que falaram que todo mundo saía para passear. Ainda tinha umas histórias bem ruins, né? Onde saía e foi na casa de alguém, colocou um canudinho, botou no sangue. Nossa! Então veja, aí demorou para tirar isso de mim, sabia? Depois de jovem ainda tinha uma resistência. Aí foi sendo trabalhado. Não é isso, entendeu? E outra era lá na nossa região dizer que o boto, né, virava um homem. Você tem essa lenda, né? Eu vi um homem louro, né? Porque lá na nossa terra louro é como jogar na loteria. Tem que assim. É tudo olhinho puxado e cabelo preto. E louro é difícil. Mas eu vi alguém lá, né? Aí disse que era o boto que tinha virado o cara lá. Aí a moça tinha sido gamada, o sujeito se jogou no rio. Aí eu fui lá embaixo do rio, tinha uma cidade linda, né? O cara morava lá e tal. Algumas eram mais insinuações e mentiras,
que aí a mulher tinha enganado, mas para ir com o cara, de verdade mesmo. Para justificar. Para justificar o erro. Então tá vendo como a gente é manipulado com algumas coisas e é difícil tirar isso da gente. É com o tempo que vai sendo trabalhado. Eu usei a barata só para ter um exemplo para vocês, tá? Ok, então veio sobre ele o julgamento de Deus, a penalidade por aquilo ali. E existem vários estudos, né? Nós vamos discutir isso aí, qual foi o julgamento, a marca que Caim teve, né? Então existem vários. Ele teve uma marca que, por causa disso, ele teve várias consequências. Mas não vamos estudar essa questão aí, mas que o julgamento ele veio pelo erro dele, tá? E o pecado, ele traz essa consequência para a gente, certo? Por exemplo, qualquer atitude errada virão algumas consequências. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Geralmente, não estamos discutindo isso aí, só uma questão prática para vocês entenderem. Um casal, seja ele cristão ou não, que se separa, tudo bem, os dois até uma boa, né? Eu conheço casais que iam almoçar junto, mesmo separado, com outra mulher do lado, né? A mulher verdadeira, porque essa pessoa está cuidando da outra, está doente. Então era assim, um amor total. Mas as consequências para os filhos ficam, uma ferida fica, sabe? Então, para ver, só para você ter uma ideia, que qualquer situação sempre vai ter uma consequência. A gente acha que não, mas tem um pouquinho. Um mais, outros menos. E uma das perguntas até, quando eu dou estudo bíblico, eu faço essa pergunta: e aí, seus pais são separados ou não? Né? Não querendo pesquisar a vida dele, mas ter uma ideia de como trabalhar. Porque geralmente, tá, a possibilidade daquele jovem também querer se separar é grande também. Porque ele viu o pai usando uma alternativa dos problemas que está acontecendo para a separação, ele também vai querer fazer isso. Nem todos, tá bom? É igual a gente fala que todo homem beberá um filho também, que não é verdade. Mas a possibilidade de ser é grande também, por causa do pecado, tá? Tá vendo? Algumas situações da vida podem ocorrer, né? Então, vários porémzinhos. A indecisão, geralmente, principalmente para o homem, acaba ficando indeciso nessa questão. Então, vem o resultado pelo pecado, tá? Muito bem. E vocês viram também que a descendência, inclusive a descendência de Caim, é que trouxe todas aquelas consequências depois veio o dilúvio, né, o pecado, o crescimento, tudo, certo? Os descendentes de Caim seguiram o exemplo dele, como fala aqui no texto de vocês. Eles viveram sem se importar com Deus. Eles eram materialistas, tá? Olha aqui, deixa eu olhar outro texto para vocês. Esses descendentes, eles foram materialistas, e Deus deu 7 no lugar de Abel, né? Que através de 7, desse nome, 7 não é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, era o nome do filho de Adão, que através dele veio Jesus, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, dá uma olhadinha comigo na sua Bíblia. Aqui no versículo 4, e começando aqui, não vamos ler, mas do capítulo 16, quando Caim saiu da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado do oriente do Éden, e ali conheceu a sua mulher, né? Inclusive um estudo que a gente pode depois, com muito calma, informar você, se alguém pergunta, se não tinha ninguém com quem Caim casou, né? Tá na minha cabeça. Isso, a gente vai falar para vocês disso aí, para vocês entenderem com calma essa questão aqui, tá? E aí tem a descendência de Caim, tá vendo? Deram uma olhada do 16 até o 24? Toda a descendência, só pessoa ruim. Esse Lameque somente teve 2 mulheres, era um cara cheio de problema, né? Tá vendo? Era um pouco complicado a descendência dele, de Caim. E aqui no versículo 25, tá vendo? Deixa eu voltar novamente para vocês. No 24 diz assim:
porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes. O cara era tão ruim que a penalidade seria maior dele até. Caim. Lameque era o descendente de Caim. E aqui no 25 começa a descendência de Sete, que já é uma descendência diferente, tá? Para ver como esse ponto que eu falei da família, da bênção dos pais, nós teremos uma geração diferente no nosso meio, tá? Aí ele nasce, toda a descendência dele, ó, pessoas que foram bem-sucedidas, tudo, tá? Olha que interessante. A gente vai falar um pouquinho na semana que vem desse ponto aqui para vocês entenderem. E todo aquele problema do pecado que veio de dilúvio era da descendência de Caim. Tá vendo? Tá? Só para vocês entenderem. Amém, irmãos? Amém. Então tudo bem com vocês? Estão entendendo tudo direitinho? Tudo na paz, sem problema? Vamos perguntar um pouquinho então, enquanto o pessoal está chegando. Esse período de Caim é o período de qual período que nós falamos? Qual época? É chamada de? Poxa, você veio para arrasar. Menino esperto, isso é bom. Pegou também, Débora? Débora é. Muito bem. E agora me fala aí, quem foi um dos filhos de Caim que era mau, lembra? Mulheres e tal. Como é o nome dele? Fala o nome dele agora aí. Lameque, exatamente. Muito bem, Débora. Agora para você. Qual outro filho de Adão que nasceu e veio a descendência de Jesus, né? Geração boa. Sete, exatamente. Dona Adriana, está animada para responder, Adriana? Para a região que Caim casou, ele pegou uma esposa. Pode ver, não tem problema. E foi para a terra de Norte e lá casou-se. Qual o nome dessa região? Terra de Norte, lá do Oriental do Éden. Isso, do Oriental do Éden. Possivelmente no mesmo local que Adão tinha caído. Olha que interessante. A gente vai falar dessa questão aí, tá? Vocês podem me perguntar. E de quem então eram essas pessoas aí? Edilho está doidinho. Pode vir, seu presidente da República. Não, é famoso. Ô, Zé. Famoso esse aí não, esse é. O pastor já está mais adiantado que eu, pelo jeito, viu? Está falando já de Caim, é isso? Muito bom. Muito bom. Nesse instante vamos... Acho que caiu ali. Caiu, né? Então vamos ficar aqui no celular mesmo. Vamos nos colocar em pé. Vocês têm que virar o rosto para cá. Não, eu tenho o celularzinho aqui. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Antes disso, vamos falar o versículo, da semana. Já estava passando aqui. Então vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Vamos lá. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. Mas está muito ruim isso aí, hein? Muito ruim. Vamos falar novamente? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. Amém. Esse é o objetivo, de nós andarmos em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus e também será o momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas.
desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Amém? Podeis assentar. Agora não vai ter jeito, viu? Vou ter que virar aqui para olhar. Antes, vamos chamar aqui primeiramente a secretária, Damares, para nos trazer o relatório dominical. Hoje nós tivemos um total de 40 pessoas. Amém. Professores, 17 aqui na nossa sala. 6 soldados, 3 joias, 2 cordeirinhos e 6 embaixadores. Amém. Bom, chegamos próximo à meta, hein? A meta é 50 pessoas. Nós chegamos aí em 40, é isso? 40 pessoas, graças a Deus. Então, o próximo passo é nós descobrirmos quem está fazendo aniversário aí na semana, quem será, quem será, quem será, irmã Laura. Irmãs, Bom dia. Semana, tivemos a irmã Débora, que aniversariou, então nós vamos chamá-la para vir aqui em celebração. Olha, né? O pastor Tomé vai estar orando por ela. Chega aqui, dona Débora. E hoje ela trouxe seu William, tá vendo aquele senhor simpático, aquele sorridente? Veio com o filho Willer, né? Passando as férias aqui com a família. Deus abençoe vocês grandemente. E quero dizer que aqui é sua casa, viu, seu William? Nós te amamos muito e queremos vê-lo sempre sendo abençoado por Deus. Amém. Pai amado, muito obrigado a Deus pela dona Débora e que ela possa, Pai, de forma muito especial, a ver a graça de Deus estendida à vida dela e a sua misericórdia. Nós somos tão gratos a Deus pela vida da Débora, o qual ela é importante aqui na tua casa, na tua igreja, e continue cuidando dela, suprindo as necessidades, abençoando a família, abençoando os filhos, que possam sempre caminhar e ser dirigido pelo poder do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoe, minha irmã. Antes de nós encerrarmos, alguns avisos aí para a nossa amada igreja.
Lembrando sempre aí das nossas programações regulares, estamos aí todos os domingos, né? Primeiramente Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30, parte da manhã, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus a partir das 19 horas. Então, aqueles que estão nos visitando, já o convido para estar aqui novamente em culto de louvor ao nosso Deus, que vai iniciar aí às 19 horas, tá? Lembrando também dos eventos que nós teremos aqui na igreja. Vou chamar a irmã Lúcia aí para falar um pouquinho desse evento. Venha, Lúcia, não se intimida. Pode ser. Então, começa sexta-feira agora, nosso trabalho com as crianças, elas estão de férias, então nós vamos ter 3 dias aqui com elas. E todos estão convidados, para quem tiver, que puder nos ajudar, pode chegar. E também nós temos uma lista de alguns materiais que a gente vai precisar, vários. Quem não assinou e gostaria de ajudar, só procurar mim, eu escrevi. Tá bom? Mais alguma coisa? Essa semana também estarei entregando os convites, quem quiser levar para entregar, convidar para levar suas crianças, tá? Então, um evento importante aí na nossa igreja, que é a EBF, Escola Bíblica de Férias. Então, você que tem crianças em casa, né? Conhece também crianças na vizinhança, traga para a nossa Escola Bíblica de Férias. Com certeza será uma bênção na vida das crianças e também dos pais, né? Porque os pais também podem participar desse evento. Lembrando das datas aí, dia 12 e 13, das 14 às 17, e no dia 14, que é um domingo, né, por ocasião da Escola Bíblica Dominical, será o encerramento da EBF. Então, a idade aí das crianças que podem participar é da idade de 4 até 12 anos. Lembrando sempre que os pais também podem participar, tá? Amém. E aqueles que puderem ajudar, membros da igreja ou pessoas com doações, né, como a Lúcia falou, pode também ajudar aí nesse evento que nós teremos pela frente. Lembrando também da nossa reunião de oração do Ministério Kadosh, poucas pessoas participando desta reunião, né? Uma tristeza para a igreja, porque é uma igreja que não ora, né? Em união aqui na igreja é difícil crescer, né? É até meio impossível crescer. Então, estou aí convocando, pedindo, né, para que os irmãos sintam vontade, desejo de estarmos aqui na igreja, orando. Então será aí no dia 20 de julho, é um sábado só, né, no mês. Então venha, participe, porque a oração é um poder que Deus coloca em nossas mãos, que a gente está deixando, né, escapar aí e não estamos usando. Então venha, participe da reunião de oração, que é muito importante. Então, dia 20 de julho, sábado, às 16 horas, estaremos aí em reunião de oração. Lembrando também do grupo familiar, que deu uma paradinha aí, mas vai voltar, certo, pastor? Quer falar alguma coisa? Vamos lá? Não, todos são muito bem-vindos. Casa da irmã Sueli, tá vendo aquela simpática irmã lá, toda chique, produzida. E aqui o seu esposo, esse bonitão aqui, mais ligado ao Kojak, né, daquele pimentinho. Então, ele seja bem-vindo à casa dele, né? E teremos um tempo de comunhão lá e de alegria, amém? Então vai ser no dia 20 de julho, sábado, às 19 horas. Isso. Também teremos um culto importante aí na nossa igreja, que é o culto de missões. Já vamos nos preparando para esse culto que teremos no dia 28 de julho. Acho que mudou a data ou não? É essa mesmo? É essa data mesmo. É essa mesmo. Então é o último domingo, é isso? O último domingo do mês de julho. No início nós tínhamos colocado uma outra data, mas depois mudou. Uma outra reunião da diretoria somente estava de bate-papo. Tá. Então vai ser no dia 28 de julho, último domingo do mês, às 19 horas. Cadê a Crislane? Oi? Chega aqui, Crislane. Come here. Deixa aqui mesmo. Então fala que vai ter coisa bebe no dia. Mas a gente vai anunciar, vamos deixar para anunciar à noite, né? Que a gente vai ter uma confraternização, um momento de comunhão, né? Com o pastor convidado, com a igreja. Aí a gente vai divulgar mais à frente, à noite, como a gente tem um tempinho ainda, né? Alguma coisa temática, como eu falei do domingo passado, mas a gente já vai se preparando para ter aquele momento de comunhão gostoso que a nossa igreja sempre tem. Tá bom? Então, lembrando aí, o preletor do culto de missões é o seu pastor Elenildo, da Igreja Batista Bíblica lá em Alzira Franco. Onde fica isso? Santo André. Santo André?
Longe, hein? Onde fica isso? Aqui do lado. É só atravessar o rio. Tá aí, pastor Helenildo. Lembrando também, muito bom isso, hein? Só coisa boa, hein, gente? Só coisa boa. Tá aí, nós teremos o batismo no dia 4 de agosto, também na membresia, né? Então, aqueles que ainda não estão aí na lista, né, do batismo, se quiser, já conversa com o pastor Tomé aí, para ser incluído aí na lista do batismo. Aqueles que querem ir, nós estamos aqui toda terça-feira, às 19h30, 20 horas, nós estamos tendo discipulado. Se você pretende, chega com a gente. Esse é o processo que a gente tem na igreja, né? Às vezes é todo estudo, às vezes demora um pouquinho. Temos já alguns que já fizeram, estão só aguardando para o batismo. Mas se você quer fazer, tem que passar pelo nosso discipulado aqui, às terça-feira. Agora, pastor, eu não posso na terça-feira, mas gostaria de outro dia, é só me falar que a gente vem aqui, vendo a oportunidade de ajudá-lo, tá? Ok. Então é isso, acabaram-se os avisos, lembrando que ontem, né, não está aí, mas ontem nós tivemos um dos nossos eventos, que foi o Bazar. Foi uma grande bênção, né, apesar de ser próximo do feriado, né, e também o frio que teve ontem, não foi brincadeira não, viu? Mas nós tivemos o nosso Bazar e foi uma grande bênção, né, já tivemos um bom resultado no primeiro Bazar. Nesse bazar nós tivemos um resultado um pouquinho menor, acho que por conta do feriado, as pessoas foram viajar, mas o resultado também foi bom, tá? Eu não tenho ainda o valor exato, mas foi próximo o valor do primeiro bazar, tá? Um pouquinho menor, mas foi próximo, tá bom? Então, graças a Deus por isso que nós estamos conseguindo, né, arrecadar para um grande objetivo, que é nós construirmos o nosso templo, né, para melhor acomodar os membros e também os nossos visitantes, ok? Então vamos nos colocar em pé e vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical com uma oração e logo após a oração a bênção pelo pastor Tomé. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui na Tua casa, em escola bíblica dominical, com o objetivo, ó Pai, de aprendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, ó Pai, em nossas vidas, que é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações, que nós possamos cada vez mais aprender, ó Pai, de Ti, e que nós possamos, ó Pai, retornar, ó Pai, às 19 horas, para juntos, em igreja, em espírito e em verdade, louvar, ó Pai, o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Esteja conosco, ó Pai, neste domingo e no decorrer dessa semana, nos dando a oportunidade de demonstrar o Teu rico amor para as pessoas, ó Pai, que nos rodeiam. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, ao qual nós oramos. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Pode se sentar, nossa igreja está encerrada.